Meu nome é Ricardo Horta e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre pesquisas publicadas nos últimos 5 anos que tentam analisar quais seriam os mecanismos psicológicos que levariam as pessoas a acreditar em fake news ou compartilhar fake news. E são pesquisas que nos dão algumas pistas sobre o que fazer a respeito disso. A gente tem já alguns autores sugerindo que tem ocorrido um fenômeno chamado de polarização afetiva em vários países. O que vem a ser polarização afetiva? É o fato de que, mais do que discordar das pessoas ou achar que elas estão erradas, se têm posições diferentes da sua, na verdade, a gente teria animosidade. Na verdade, a gente partiria do princípio que quem pensa diferente da gente estaria agindo de má fé ou de forma mal intencionada, né? Isso tem a ver com o fato que a gente convive cada vez menos e a gente tem mais dificuldade de conviver com pessoas que têm, por exemplo, posições político-ideológicas diferentes da nossa. Isso é muito problemático, porque, na verdade, você dificulta que as pessoas conversem e cheguem a acordos ou a consensos. Isso envenena o debate público. E há quem diga, inclusive, que com isso as democracias podem estar ameaçadas, que, na verdade, parte disso se deveria ao uso intensivo de plataformas de mídias sociais, como o Facebook e o Twitter, e que cada vez mais a gente teria discursos inflamatórios ou de ódio comuns no debate público. A gente tem um estudo famoso, publicado pelo pessoal do Media Lab, do MIT, que analisou 126 mil discussões no Twitter, compartilhadas por mais de 3 milhões de pessoas entre 2006 e 2017, que indicava que notícias falsas eram compartilhadas 2 vezes mais rápido que notícias verdadeiras. E, geralmente, essas notícias falsas tinham a ver com política e não com outros assuntos, como os vários assuntos que se tem na internet. Mais importante, isso teria menos a ver com o uso de robôs nessas redes do que com o compartilhamento feito por pessoas. Então, a gente tem que entender quais fatores estão por trás do comportamento humano nisso aí, né? A gente tem um outro estudo também que coletou opiniões de quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos entre 2008 e 2017 e descobriu uma correlação forte entre a chegada da tecnologia de 3G, ou seja, o uso da internet móvel para consumir notícias e informações, e posições cada vez mais extremadas no espectro político. Então, talvez, de fato, isso tenha a ver com o uso de celulares para se consumir informação, e não só para mídias sociais, mas mesmo para se ler notícias de fontes diferentes. Por que isso estaria ocorrendo e será que, de fato, são as mídias sociais que estão ligadas a isso? A gente tem 3 fatores que cientistas do comportamento vão indicar sobre como a mente funciona e que poderiam impactar na forma como a gente consome informação nas redes sociais e como a gente se comporta. A primeira delas é um fenômeno antigo já em psicologia, mapeado, conhecido como raciocínio motivado, que é o fato que a gente tende a consumir informação, a selecionar informação, a avaliar a veracidade de informação de acordo com aquilo que a gente já acredita. A gente tem uma facilidade muito grande em acreditar em notícias que estão alinhadas com o que a gente já pensava, e a gente é muito cético, muito crítico, muito resistente a notícias que contrariam as nossas crenças anteriores. Os algoritmos das redes sociais agravariam isso, na medida em que, uma vez que eles te fornecem cada vez mais informação alinhada com aquilo que você já curtiu, eles estariam sempre te dando mais informação já alinhada com as suas crenças anteriores. Não só isso, o conteúdo das mensagens nas redes sociais tende a ser inflamatório, promover animosidade entre grupos, tem um forte teor emocional, trata de ameaças a grupos de pertencimento, e isso geraria mais engajamento. Tem uma outra corrente de explicações que diz que, na verdade, a difusão de notícias falsas tem a ver com a rapidez com que elas chegam até nós e a facilidade em compartilhá-las, né? Pense bem, no celular basta 2 cliques e você está passando adiante uma notícia, né? Então, isso, na verdade, comprometeria uma capacidade que normalmente a gente tem, que é de parar para pensar, analisar criticamente, selecionar o que pode ser verdadeiro do que pode ser falso. Isso seria gravado em redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, porque geralmente você está recebendo essas notícias de pessoas com quem você convive, de quem você nutre bons sentimentos, pessoas em quem você confia, e aí isso dificultaria você ter esse filtro de dividir o que é verdadeiro e o que é falso. Tem ainda um outro fator importante, apontado por vários pesquisadores, que é o efeito familiaridade. Mesmo uma notícia absurda, se ela é vista com muita frequência, muitas vezes, só pelo fato dela soar familiar, a gente diminui a nossa guarda e tende a achar que ela pode ser verdadeira. Bem, a gente ainda tem um fator importante das redes sociais que tem a ver com o ultraje moral. O que isso quer dizer? A gente tende a se interessar e a focar muito a nossa atenção
em notícias que nos afetam de alguma forma, né? Que elas têm uma carga emocional. Então, um crime bárbaro, algo que viola as nossas normas sociais, normas éticas, as expectativas do nosso grupo de pertencimento, né? Então, algo que nos leva a crer que o nosso grupo de pertencimento está sendo ameaçado, de fato, aquilo desperta mais a atenção das pessoas. A gente sempre se interessou por isso, mas com as redes sociais a gente vê notícias como essa o dia inteiro, várias vezes, numa frequência, num ritmo alucinantes. Isso nos deixa sempre numa posição defensiva, né? Não só isso, a gente tem um efeito que a psicologia conhece bem, que é o efeito Dunning-Kruger, segundo o qual as pessoas que menos têm conhecimento sobre um assunto são as que mais têm confiança no próprio conhecimento. Pois bem, tem um estudo que mostrou que existe um efeito Dunning-Kruger no uso de redes sociais. Eles fizeram uma pesquisa com uma amostra de 8.000 americanos, pediam para eles discernirem notícias falsas de verdadeiras, e aqueles que tinham mais dificuldade de discernir notícias falsas de notícias verdadeiras, depois eles cruzaram com dados de utilização da internet e viram que justamente aqueles que tinham menos discernimento e mais confiança no próprio conhecimento, que na verdade era muito pequeno, eram aqueles que visitavam páginas que disseminam fake news com maior frequência. Então, a gente tem um efeito de ilusão do conhecimento. As pessoas não sabem o tamanho da própria ignorância, às vezes. Mas, mais do que isso, tem uma outra pesquisa feita por pesquisadores de Cambridge e da New York University, que analisou 2.700.000 postagens de parlamentares do Congresso norte-americano e descobriu que aquelas que tinham um tom inflamatório, que tratavam num tom de ameaça a grupos, que tinham uma linguagem negativa em relação a outro grupo político, elas eram compartilhadas até 2 vezes mais do que as mensagens que não tinham esse tipo de linguagem. Os outros pesquisadores da Universidade de Yale, ainda naquela tese de que a rapidez com que a gente compartilha pode ser o que está causando esse problema, eles pegaram 3.400 pessoas num outro experimento, aplicaram um teste psicológico que mede a impulsividade na tomada de decisões e descobriram que aqueles mais impulsivos, aqueles que agiam sem reflexão, sem muita deliberação prévia, eram justamente aqueles que tinham mais dificuldade de separar notícias verdadeiras de notícias falsas. O que sugere que talvez uma das intervenções que funciona é você aumentar a dificuldade ou a fricção, ou aumentar a fricção, como se diz, né, ao compartilhar notícias. Tem um outro estudo feito pelos pesquisadores de Harvard, mostrando, com 500 pessoas, mostrando que se você de fato pergunta para as pessoas, você quer mesmo compartilhar isso? Que é um mecanismo que algumas redes já adotaram, você reduz um pouco a intenção de compartilhar notícias falsas. Só para as pessoas pararem de pensar um pouco, elas usam uma faculdade mental que, na verdade, elas têm. Tem um outro estudo que vai mais ou menos na mesma linha, que foi publicado tem poucas semanas, mostrando que se você pergunta para as pessoas se elas querem mesmo compartilhar, é muito diferente de você já dar a opção delas compartilharem. Ou seja, na verdade, as pessoas não acreditam em tudo que elas recebem nas redes sociais. Elas repassam porque é fácil, porque é uma forma de interagir com quem elas conhecem, porque é divertido. Elas estão distraídas ou elas não ligam muito sobre a veracidade daqueles conteúdos e elas têm uma facilidade tremenda em repassar aquilo. Tem uma outra abordagem que está num documento recente de um centro de pesquisa da OTAN, com pesquisadores de Cambridge, que sugere que esses avisos poderiam ser ainda melhores. A gente poderia estar usando uma estratégia como se fosse de vacinação. Antes das notícias falsas, você tem um aviso de que a notícia que vai ser consumida é comprovadamente falsa, mas mais do que isso, você explica por que ela é falsa. Você cria um efeito de preventivo, né, de inoculação, que eles dizem, para que as pessoas não sejam persuadidas pela mensagem que vem a seguir. E ainda na linha de que fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre o que elas estão fazendo nas redes pode funcionar, a gente tem um outro estudo que pegou 32 milhões de postagens no Reddit, que é uma plataforma de discussões, e mostrou que quando a moderação explicava por que um conteúdo estava sendo removido, em vez de simplesmente removê-lo, você tinha uma mudança no comportamento dos usuários posterior. É como se você reforçasse a norma da comunidade e mostrasse para as pessoas por que eles não podem dizer ou compartilhar certos conteúdos. Por fim, eu queria chamar a atenção para um estudo feito pela Universidade de Brasília, pelo Instituto de Psicologia, no contexto da pandemia, que mostrou que a confiança nas instituições importa. Aí é uma amostra de mais de 1.000 brasileiros,
mostrando que aqueles que confiavam nas autoridades sanitárias e nas mídias tradicionais tinham uma capacidade de discernir notícias verdadeiras de falsas muito maior do que aqueles que diziam consumir informações nas redes sociais em geral ou em plataformas pouco confiáveis. A gente mostrar para as pessoas que nem tudo que está na internet é igual, tem o mesmo valor, que a gente tem conhecimentos mais consistentes ao lado de notícias absurdamente falsas, continua sendo muito importante.